Na vida, existem aquelas pessoas que nós temos alguma coisa com elas, e existem também aquelas pessoas que nós não temos nada com elas. Existem esses dois tipos de pessoas. Aquela que nós temos alguma coisa com ela e aquela que nós não temos nada com elas. E elas também não têm conosco porque nós não temos com elas. Espiritualmente falando, mesmo se aplica. Existe aquele que nós temos algo com ele e existe aquele que nós não temos nada com ele. Só que espiritualmente falando, só existem duas pessoas: Deus e o diabo. Não há um meio termo. Então, ou nós temos algo com Deus e nada com o diabo, ou nós temos algo com o diabo e nada com Deus. Não há um meio termo. Não há como eu ter uma coisa com o diabo e outra com Deus, não. Você vê o exemplo do Senhor Jesus, né? O espírito imundo lá incorporado disse que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Ele falou para o Senhor Jesus essas palavras. Só que teve outra ocasião que o Senhor Jesus falou quando ele estava para ser crucificado, né? Ele falou assim: aí vem o príncipe deste mundo, que nada tem em mim. Então quer dizer, você vê que em ambas as situações ficou claro que o Senhor Jesus não tinha nada com quem? Não tinha nada com o diabo. O próprio diabo falou isso: que tenho eu contigo, filho do Deus vivo, filho do Deus Altíssimo? Foi isso que o diabo falou para o Senhor Jesus, né? Ele mesmo declarou ali que o Senhor Jesus não tinha nada com ele. Então você vê que não há um meio termo. Ou nós temos algo com Deus ou nós temos algo com o diabo. Não tem como eu ter algo com Deus e algo com o diabo. É claro que se você for perguntar por aí, as pessoas elas não querem ter nada com o diabo. Elas querem ter com quem? Elas querem ter com Deus. Quem quer ter alguma coisa com o diabo? Ninguém quer ter nada com o diabo. A pessoa às vezes nem falar o nome do diabo fala, né? De tanto que pavor que dá a ela esse tipo de coisa. Mas nós temos que entender que não é isso que determina se a pessoa vai ter algo com o diabo ou não. Porque como falamos, querer ter algo com o diabo ninguém quer. Ninguém quer ter algo com o diabo, mas não é isso que determina se a pessoa vai ter algo com ele, não. São as suas escolhas. Por exemplo, se eu faço aquilo que agrada ao diabo, se eu tenho algo dentro de mim que agrada ao diabo, então eu tenho algo com ele. Ainda que eu não queira, por exemplo, uma mágoa. Isso é de Deus ou é do diabo? É de Deus a mágoa? Então, é algo com quem? Com o diabo. E a pessoa às vezes frequenta a igreja, ela ora, lê a Bíblia, tal, faz isso. Mas ela tem algo com o diabo. E, como falamos, ou nós temos algo com o diabo ou nós temos algo com Deus. Se eu tenho algo com o diabo, eu não tenho com Deus. Então você vê a pessoa por causa de uma mágoa, ela tem algo com o diabo e não tem nada com Deus. Por causa de uma mágoa. A gente fala da mágoa, mas o orgulho, o adultério, a malícia, a maldade, os maus olhos, enfim, cada um sabe o que tem estado dentro de si. Mas eu preciso que você responda essa pergunta. Com quem você tem algo? Não responda. Pense. Olhe para dentro de você, olhe para suas atitudes. Porque se eu digo que tenho algo com Deus e dentro de mim está cheio de coisas ruins, será que eu tenho alguma coisa com Deus? Será que Deus tem alguma coisa comigo? Será que Deus tem alguma coisa em mim? Se as minhas escolhas têm sido erradas, se tenho vivido no erro, como é que eu posso ter alguma coisa com Deus? Como é que pode? A não ser que a pessoa queira se enganar, a não ser que a pessoa queira se iludir. O problema é que aqui não tem mais ilusão depois daqui. A ilusão pode durar esse tempo que a pessoa está viva, mas depois que morre acabou a ilusão. Só vem a verdade. Então, com quem você tem tido algo? Você tem tido algo com Deus?
ou tem tido algo com o diabo? Às vezes até duro, às vezes até meio complicado a gente falar. Você tem tido algo com o diabo, mas é a verdade. De estar aqui para ser realista, para falar a verdade. Né? Porque se a verdade não for vista aqui, ela será vista depois. Mas aí depois não tem como mudar mais nada. Por isso que você precisa ver. Você precisa observar com quem você tem tido algo. Com alguém você tem tido algo. Ou você tem tido algo com Deus, ou você tem tido alguma coisa com o diabo. Como falamos e repetimos, ninguém quer dizer que tem nada com o diabo. Especialmente uma pessoa que frequenta uma igreja. Por exemplo, pessoa que frequenta a igreja não quer dizer que tem alguma coisa com o diabo. Porque, poxa, frequento a igreja, não sirvo a entidade, não sou satanista, não vivo nessa vida aí. Mas não é isso não, meu amigo. É aquela coisinha que tá aí dentro. É aquela atitude, aquele comportamento que muitas das vezes ninguém vê e a pessoa está praticando. Isso é algo que ela tem com o diabo. Ninguém sabe, ninguém vê, mas ela sabe. E sabe qual que é o problema? Quando tudo isso aqui acabar, quando a vida acabar, aquele que eu tinha algo com ele vai vir me buscar. Deus não vai vir buscar ninguém que não tinha nada com ele. E é como falamos, ou eu tenho com Deus ou eu tenho com o diabo. Não tem como eu ter um pouquinho com Deus e um pouquinho com o diabo, não. Ou eu tenho com Deus ou eu tenho com o diabo. E quem escolhe isso não é Deus nem o diabo, sou eu. Sou eu que determino com quem eu vou ter alguma coisa. A depender das minhas escolhas, a depender do que eu tenho trazido dentro de mim, eu vou determinar com quem eu vou ter algo. E esse alguém com quem eu tenho algo vai vir me buscar assim que eu partir desse. Então a escolha mais inteligente é olhar para dentro de si, é olhar para suas atitudes, é olhar para o seu comportamento e ver. Porque é pior a pessoa morrer esperando Deus, encontrando o diabo. É pior a pessoa morrer esperando o céu, encontrando o inferno. Por quê? Porque ela tinha algo com o diabo. Mas ela achava que as outras coisas compensariam aquilo que ela tinha com o diabo, mas não compensou. E não vai compensar. Se eu tenho algo com o diabo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar isso. Às vezes a pessoa não quer perdoar, às vezes a pessoa não quer fazer isso, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar essas coisas, não quer parar. Tudo bem. É claro que não tá tudo bem. Mas vai ficar esse algo do diabo aí. Vai ficar com algo com o diabo. E um dia, o diabo vai vir buscar o que é dele. Ele vai olhar para a pessoa e vai ver que nela tinha uma coisa que era dele. Às vezes lá nas profundezas da alma tinha uma coisa que era dele. E ele vai vir buscar. É por isso que assim como o Senhor Jesus, nós não temos que ter nada com o diabo. Não temos que ter nada, absolutamente nada com o diabo. Mas para isso acontecer, a gente precisa tirar todas as coisas ruins de dentro de nós. Você sabe, e cada um de nós sabemos o que há de ruim, o que precisa ser tirado de dentro. Porque se eu não tirar isso aqui, um dia o mal ele vai vir buscar. Por causa daquilo que eu não quis tirar. Então se você olha para dentro de você e você observa que tem coisas aí que não são de Deus, que são do mal, que tem atitudes que você tem tomado, decisões que você tem tomado, tem coisas que você tem praticado que não são de Deus, são do mal. Hoje você tem a oportunidade de tirar isso da sua vida, porque é como falamos.
O mal ele vai vir buscar aqueles que tinham algo com ele. Ele vai vir buscar essas pessoas. E Deus não vai poder fazer nada. Porque a pessoa escolheu ter algo com o diabo, ao invés de ter algo com Deus, por causa de um prazer, por causa de um orgulho, por causa de uma mágoa, por causa, enfim. Ela preferiu ter algo com o diabo do que ter algo com Deus. Você sabe que é mais fácil você ter algo com o diabo do que você ter algo com Deus. Por quê? Porque para ter algo com Deus, você tem que dizer não para você. Você tem que renunciar, muitas das vezes, àquilo que você quer. Mas aí você está tendo algo com Deus. Mas aí a pessoa, ela prefere fazer o que não. Ela prefere fazer o que ela quer. Então acaba deixando de ter algo com Deus para ter algo com o mal. Se você vê que você não tem tido algo com Deus, mas algo com o mal, você olha para você e você vê. Se você vê coisas ruins, você vê coisas que você está fazendo que não estão agradando. Você vê isso. Ninguém melhor do que você para ver. Eu não posso ver. Eu não estou aqui falando que você tem ou que você não tem. Você tem que ver. Porque é você. Por exemplo, se eu tenho algo ruim dentro de mim, algo com o diabo, e eu ignoro isso, e eu faço vistas grossas para isso, um dia isso vai me condenar. Então quer dizer, será que eu fui esperto? Será que eu fui inteligente? Será? Posso ter sido aqui, entre aspas, mas depois eu vou ver, vou enxergar que eu deveria ter tirado. De quantas pessoas não estão dando essa experiência? A mágoa, o orgulho, o pecado que ela não quis tirar, foi o que fez com que o mal levasse a alma dela para a perdição. Naquele momento em que ela teve a oportunidade de tirar, ela não quis, ela achava que estava sendo esperta, estava sendo inteligente, estava fazendo a coisa certa. Mas depois que aquilo a condenou, ela colocou a mão na cabeça e, poxa, eu deveria ter tirado isso, eu deveria ter parado, você deveria. Agora não dá mais. Então a melhor coisa a fazer é ver e tirar tudo, tudo aquilo que me liga ao mal. Tudo aquilo que é do diabo. Se tem algo do diabo dentro de mim, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo com algo que é do diabo? O que eu estou fazendo? Porque se eu tenho algo do diabo dentro de mim, vai chegar uma hora que ele vai vir buscar. Por quê? Porque é dele. A mágoa é de quem? O orgulho é de quem? O maus olhos é de quem? O palavrão é de quem? O falar mal dos outros é de quem? O pecado é de quem? É de Deus? É de Deus? É de Deus? Isso é de Deus? Não é de Deus. Então quem que vai vir buscar isso aí? É o diabo. Se eu tiver isso dentro de mim, ele vai vir buscar isso aí. Isso vai estar onde? Dentro. Onde a pessoa não quis tirar. Você tem a oportunidade de tirar. Se você olha para tudo isso e vê, não, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus, eu não posso ter isso dentro de mim. Às vezes a pessoa tem algo com o diabo e não tem nada com Deus. Se você quer mudar essa situação, fale com Deus agora onde você está. Você que reconhece que tem coisas em você que não são de Deus. Ou tem algo em você que não é de Deus. Um comportamento, um pensamento, um sentimento, um desejo, algo. Não sei. Você sabe. Mas você pode tirar isso aqui agora. Porque se a pessoa não tirar, corre o risco dela morrer com isso. E aí, o mal vai vir buscar o que era dele. A pessoa tinha algo dentro dela que era do diabo. E ela manteve aquilo. A única pessoa que quer que faça isso é quem? É o diabo. Ele quer que a gente conserve dentro de nós coisas que são dele. Para que no fim, ele venha fazer o quê?
Ele vem vir buscar por quê? E a pessoa sem entender, poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Tinha algo do diabo ali. Então tudo que tiver do diabo aí dentro, tudo, tire fora, coloque para fora. É claro, se você quiser, se você não quer ter nada com Satanás, então tire para fora tudo. Arranque para fora tudo, absolutamente tudo. Você tem esse poder. Você tem esse poder, então faça isso agora. Faça isso nesse momento. Arranque para fora tudo o que não é de Deus. Porque a casa é sua. O interior é seu. Você determina o que vai estar aí dentro, não é o diabo nem Deus, é você. Você determina as suas escolhas, você determina aquilo que você faz. Então, se há algo do diabo aí dentro, tire para fora, coloque para fora. E quando você faz isso, você coloca o diabo para fora. Porque quando você tira a mágoa, você tira o diabo. Quando você tira o orgulho, você tira o diabo. Quando você tira o palavrão, você tira o diabo. Quando você tira o falar mal dos outros, você tira o diabo também. E quando você tira o diabo, você abre a porta para Deus. Porque Deus só entra onde não há o mal. Então faça isso nesse momento. Fale com Deus. Faz a sua oração agora. E tome a decisão de, a partir de hoje, trazer para si aquilo que é de Deus. De ter comunhão com Deus, de ter vida com Deus, de alimentar dentro de si as coisas de Deus, as coisas que agradam a Deus. É claro, o mal ele sai, mas ele tenta voltar. Então aí, você tem que resistir. Porque o mal, o diabo, ele quer ter algo dentro de nós. Como falamos, ele quer ter algo dentro de nós para que lá no final ele venha buscar isso aí. Mas nós não devemos permitir com que isso aconteça, porque nós temos esse poder de não permitir com que isso aconteça. Nós temos esse poder e devemos usar esse poder, não deixar nada do inferno entrar dentro de nós, não deixar nada, absolutamente nada, para que o diabo não tenha nada em nós, para que nós não tenhamos nada com ele e ele não tenha nada conosco. Nós só temos que ter algo com uma pessoa, com Deus. Tenha algo com Deus, tenha um relacionamento com Deus, tenha comunhão com Deus, tenha vida com Deus, tenha intimidade com Deus. É isso que você tem que buscar a partir de hoje. Para que lá no final, Deus possa vir buscar você e você esteja para sempre com Ele. Porque você tinha algo com Ele, porque você era dele.